Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 27/3/2026, sexta-feira, começando mais o final de semana e trazendo para vocês informações do mercado de criptomoedas. Ripple XRP. Eles chamam essa alta do XRP para US$ 91 de falha técnica, mas este analista diz que é uma prévia do valor que possa vir a acontecer. Como é interessante, né, pessoal? Essas falhas de preço, quando, né, bate ali 10, 20, 50, 70 mil dólares, como já bateu em alguns casos, só acontece isso com o XRP. Muitos falam, né, que é uma falha, um bug que deu ali em corretoras. Mas, pessoal, esta alta de US$ 91, pessoal, aconteceu em uma das mais antigas corretoras do mundo e mais renomadas, que é a Kraken Exchange. E este analista, ele falou que US$ 91 vão falar novamente que é uma falha técnica, mas ele fala que não, que US$ 91 é uma prévia do preço e eles já vêm testando há alguns anos, tá? Em uma breve, né, e porém extrema oscilação no preço do XRP na corretora Kraken voltou a ser discutida há meses. A oscilação levou o XRP a atingir US$ 91 e 62 centavos por um breve momento, antes de o preço retornar rapidamente aos níveis normais. O XRP, agora que é negociado perto de 1,40, né? Mas o evento permanece como parte do histórico de mercado de ativos e continua sendo mencionado em discussões sobre o potencial preço aí de XRP ao longo prazo. O analista, né, que trouxe essas informações, até então trouxe aqui o gráfico, né, é o XRP Update, tá? Que compartilhou o gráfico aí da Kraken, né, da Exchange Kraken, mostrando esse pico. E ele escreveu: eles vão chamar isso de falha técnica, mas eu chamo de prévia. O gráfico mostrou o XRP na Kraken, então, atingindo US$ 91 e 62 centavos nessa famosa, entre aspas, falha, né? Por que essa gravadura de US$ 91 ainda chamam a atenção? O motivo, pessoal, pelo que esse evento ainda chama a atenção é que ele mostra como o preço pode oscilar quando a liquidez é limitada e as ordens são processadas rapidamente no livro de ofertas. Embora o preço não tenha se mantido, né, nesses US$ 91, a movimentação ocorreu em uma exchange ativa e faz parte dos dados reais de negociação do XRP. Quando é uma pequena corretora, pode ser que não tenha liquidez, mas quando se fala em uma corretora, uma das maiores do mundo, isso chama a atenção mesmo, pessoal. A movimentação ocorreu em uma exchange ativa com muita liquidez. E o XRP já apresentou diversas falhas, até então eu coloquei algumas dessas aqui no vídeo, tá? Aconteceu no passado. E muitos analistas interpretam esses movimentos como sinal de como seu preço pode reagir em um mercado onde a oferta se torna restrita e a demanda aumenta rapidamente. Esses mercados com maior liquidez, esses movimentos geralmente são controlados ao longo de períodos mais extensos, em vez de ocorrerem em um único pico. Diversos fatores, pessoal, pode impulsionar a valorização do XRP ao longo do tempo, como muitos estão falando sobre a clareza regulatória, né, dos Estados Unidos, que continua sendo um fator aí importante para a participação institucional. Com o surgimento de regras mais claras, mais empresas financeiras podem entrar no mercado com requisitos de conformidade definidos. E o uso, né, de instituições aí do XRP Ledger continua a se expandir por meio de ativos tokenizados, stablecoins e sistemas de empréstimos construídos na rede. E esse tipo de atividade financeira pode sim aumentar a demanda por XRP como um ativo de ponte dentro desse sistema, né? Então, e é essas, né, principalmente essa clareza regulatória que aconteceu no ano aí de 2025 com um acordo e com essa clareza, né, a lei Clarity ACT,
que está para ser aprovado a qualquer momento agora em abril, isso vai trazer mais clareza para uma moeda, né, que já é regulamentada, que tem utilidade, que tem um ecossistema que é ali dos Estados Unidos. Então isso poderia ajudar muito, fora, né, o institucional que pode vir em peso para o XRP. Além disso, os pagamentos globais, pessoal, que continua sendo outra área de crescimento, né? O XRP que foi projetado para essas transferências internacionais, onde velocidade e custos são importantes. O aumento de uso em corretores de pagamentos, que pode contribuir para o crescimento da demanda ao longo prazo. E à medida que mais capital entra no ecossistema, níveis de preço significativamente mais altos se tornam mais alcançáveis com o tempo. E qual que é a relevância, né, pessoal, desse pico aonde aconteceu de 91 doletas? Como eu já mencionei, pessoal, já teve picos ali, algumas falhas que já aconteceu na televisão, levando o XRP a 4 dígitos, mais de 2.000 dólares. Já aconteceu também de influenciadores ali estar fazendo seus trades, negociação ali e aparecer no canto ali, né? Ali no canto direito ali na tela abaixo ali, de ele ficar oscilando, né? Entre o preço normal naquela época 20 centavos e indo até mais de 300 dólares. E agora esse pico, né, de 91 dólares dentro da Kraken, tá? Foi breve. Ele deu esse pico e voltou, né? A alta, né, deu para 91 dólares, quase chegando em 3 dígitos, quase chegando em 100 dólares. O XRP, o update, né, apresentou então o gráfico novamente para mostrar o que ele acredita, né? É representar o potencial de preço no futuro em vez de um movimento aleatório. XRP, né, que está sendo negociado hoje em 1,41, bem abaixo desse nível, né? Mas a configuração atual do mercado sugere que o ativo está à beira de uma grande valorização, como diz, né, aqui principalmente na publicação, né, do XRP Update, atualização XRP, ele mostra então o XRP atingiu 91 dólares na Kraken. E ele coloca uma simples frase, pessoal. Eles vão chamar isso novamente de falha, como já aconteceu aí várias vezes, né? Quando não é falha, né, é bug, né? Mas ele chama de prévia de preço. Isso, pessoal, quando acontece, e é muito estranho, né? Que 99% das vezes acontece com o XRP chamado de falha, né? Então isso é muito estranho, só o preço do XRP ficar oscilando nessa faixa e com muitos analistas colocam o XRP pelo menos alcançar esses 100 doletas, né? Então, como traz aí a publicação, eles chamam essa alta de 91 dólares de falha técnica, mas, né, o analista aí diz que é uma prévia de preço. E lembre-se, pessoal, isso aconteceu em uma das maiores corretoras do mundo, desde 2013, né, que foi lançada em uma das mais antigas também, que é a Kraken Exchange, que tem muita, mas muita liquidez. Então, né, temos que ficar de olho. Pode vir do dia para a noite, sim, valorização muito forte para o XRP nas chamadas, né, entre aspas, falhas. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.